A paz do Senhor, igreja. Amém? Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. E vamos orar, porque o Senhor tem novidades para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu me coloco diante da Tua presença nesse dia, né, Deus? Pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, pedindo a Tua presença, pedindo que o Senhor nos direcione. Desejando e declarando ao Senhor toda a glória, toda a honra, que somente o Senhor é digno de receber, Pai. Eu por mim mesmo, Senhor, não há nada que eu possa falar ou fazer, mas se o Senhor estiver comigo, o Senhor estiver agindo através da minha vida, o Senhor pode ajudar essas pessoas, Pai, a conhecer o Teu poder, a conhecer o Teu amor, a serem salvas, a terem suas famílias restauradas, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, por favor, fala conosco. Tira das nossas mentes, do nosso coração, da nossa vida, tudo aquilo que tem nos afastado, tudo aquilo que tem nos tirado do foco do Senhor, que tem nos tirado do foco do nosso propósito com o Senhor, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e desde já eu te agradeço, Senhor. Amém? E amém, igreja. Glória a Deus. Igreja, hoje nós vamos falar sobre uma chave muito importante, que é a adoração. Eu vou ler aqui, igreja, Jó 42, do versículo 1 até o versículo 5, que fala assim: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes, como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Que palavra, igreja. Hoje nós vamos falar sobre adoração. Você adorar a Deus independente da circunstância, independente da forma que você está. Você, eu, todos nós, ainda que nós ainda estejamos, em meio aos problemas, em meio ao caos, andando por um vale de ossos secos, ou até mesmo passando, por esses processos que a vida nos coloca diante de nós, as nossas escolhas, as nossas semeaduras e até mesmo aquilo que o inimigo tenta fazer na nossa vida, Então, igreja, a gente precisa entender uma chave crucial, como a adoração, ela é uma arma poderosa. Por quê? Talvez você não vai falar, mas como que eu vou adorar a Deus, sendo que eu estou sofrendo, Pamela, sendo que eu estou passando por tudo isso? Igreja, Jó, essa passagem fala sobre a história de Jó, o último capítulo ali de Jó. Jó, ele perdeu tudo, ele tinha família, filhos abençoados, ele era rico, ele tinha tudo. Só que Jó, ele não tinha o conhecimento de quem realmente Deus era, ainda que ele era um homem assim que Deus considerava ele justo na terra, E ele se esforçava até mesmo se os filhos dele pensassem em pecar, ofender ao Senhor, ele já estava ali preparando um sacrifício para Deus, só se um dos filhos pensasse. Então, assim, era um homem que tinha muito temor ao Senhor, e o Senhor o abençoava. O Jó era um homem assim, que ele tinha tudo. Mas quando Jó, ele, de repente, o inimigo se põe diante do Senhor e pede para destruir a vida dele, Falando ali, ele faz isso, ele te adora, ele
Ele permanece em ti, ele é assim porque ele tem tudo. Ele tem família, ele tem dinheiro, ele tem tudo. Deixa eu tocar na vida dele pra você ver se ele não vai murmurar contra você. Deixa eu tocar na vida dele pra você ver se ele não vai te abandonar, se ele vai te desprezar. Mais ou menos assim foi essa proposta que o inimigo fez para Deus. E o Senhor permitiu aquilo, porque o Senhor queria conhecer o coração de Jó, ainda que o Senhor já o conhecesse. Né? Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas que vão acontecer. Então, antes mesmo de você lutar pela sua restauração, o Senhor já sabe se você vai permanecer ou não, se você vai ter a vitória ou não. O Senhor já conhece. Ele já sabe o que vai acontecer. Se você vai desistir, se você vai perseverar e conquistar aquilo que ele tem para você. E Jó, né, ele foi um homem, assim, que ele teve as suas lutas internas. Além dele perder tudo, ele perdeu todos os filhos, ele perdeu toda a riqueza. Tudo que ele tinha, ele perdeu. E ainda ficou uma esposa ali, que é a esposa dele, que falava pra ele, ó, amaldiçoe esse Deus aí, seu aí, ó, e morre. E ele falava assim, se Deus me trouxe, se Deus me deu, tipo assim, eu era nu, não tinha nada, né? Então, se Deus quiser tomar, tá tudo certo. Do pó eu vim, pro pó eu vou e tá tudo certo, né? Então, assim, Jó, ele era um homem sem palavras, assim, diante do Senhor. E mesmo assim, ele passou por essa situação. Mas, assim, o Senhor sempre permite algumas coisas na nossa vida, porque o Senhor quer nos tratar. O Senhor quer nos ensinar alguma coisa. E Deus também tinha o mesmo propósito na vida de Jó, de ensinar para ele, né, aquilo que Deus realmente queria que ele fosse forjado, ali no caráter dele, né, o que ainda faltava, né. Mas esse não é o nosso foco da palavra, igreja. A questão é que Jó, mesmo depois de, depois que ele estava sofrendo demais, machucado, ferido, destruído, perdeu os filhos, perdeu tudo. E o Senhor começa a falar com ele, né? O Senhor começa a falar, mas se você acha que eu sou injusto, né? Tipo, se o que está acontecendo com você é injusto, então por que você, né? Já que você acha que você sabe fazer o certo, mais ou menos assim, tá, igreja? Tem que ler o livro aí para vocês entenderem o contexto. Mas é o que o Senhor estava querendo dizer, mas, né? Se você acha que eu estou errado, então por que você não se veste de glória e esplendor? Por que você não julga os soberbos, destrói eles agora, acaba com tudo e, né? Como se ele fosse Deus, né? Deus estava querendo mostrar para ele, né? Colocando Jó no lugar dele. Quem era Jó? Aonde Jó deveria estar, na verdade, né? Que Jó não era, assim, independente das nossas aflições, das nossas lutas, nós não devemos ficar rebatendo, né? E questionando ao Senhor. Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando por aquilo? Pelo contrário, o seu porquê tem que ser, Senhor, o Senhor está permitindo isso, então o Senhor tem algo na minha vida. O que está acontecendo? O que precisa ser mudado? O que precisa ser tratado? Nada na nossa vida acontece por acaso, então o Senhor tem um propósito na nossa vida. Mesmo uma situação como essa, que talvez você esteja passando, de que você precisa ser restaurado, que você precisa ter sua família restaurada, que você está sofrendo pela traição, pelo abandono do cônjuge, seus filhos estão sofrendo por tudo isso. Mas a gente precisa ter um olhar diferente, né? Porque independente das circunstâncias, igreja, Deus, Ele continua no controle e Ele continua e sempre será Deus. Ele se veste de esplendor e glória. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém que seja digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado como o nosso Deus por meio de Jesus. Certo, igreja? Então, independente se você está bem ou mal, isso é algo que eu não falo só como uma chave nesse momento de dor, mas eu falo que isso é algo que é uma chave para a vida inteira. Independente das circunstâncias, adore ao Senhor.
E quanto mais você o adorar nos momentos até mesmo mais difíceis, que o Senhor olhar para você e ver o teu coração, o Senhor vai falar: nossa, ela está me adorando, mesmo com tamanha dor. Ela está me louvando, ela está adorando. Ela entra na minha presença, ele entra na minha presença, ele me busca. Ele reconhece quem eu sou. Sabe, igreja, adorar ao Senhor não é apenas louvar ao Senhor, não é apenas dizer palavras bonitas, mas você adorar com as suas atitudes, você adorar ao Senhor, dependendo do Senhor, sabe? Reconhecendo quem Ele é. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele pode sim restaurar o seu casamento. Se você se posicionar e lutar e confiar no Senhor, Ele vai restaurar. Porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor não quer uma família destruída. O Senhor quer salvar vidas, famílias, lares. O Senhor quer salvar o máximo de pessoas que Ele puder na humanidade. Mas, igreja, nós precisamos fazer a nossa parte. Assim como alguém que só pode ser salvo se ela receber Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida. Não vou me aprofundar muito nisso, mas existe algo que a pessoa tem que fazer. A pessoa tem que dar um passo para ela se tornar filha de Deus, para ela ser salva. Ela tem que aceitar, ela tem que se submeter à vontade de Deus. Ela tem que começar a viver um relacionamento, intimidade com o Senhor. Então, igreja, se a gente, trazendo para nós, se a gente não fizer a nossa parte, não tem como você querer esperar que o Senhor faça dele. Deus, Ele criou todas as coisas, toda a sabedoria da humanidade, que ainda é bem limitada, vem dele, tudo veio dele. Então, igreja, o Senhor sabe como disciplinar um filho, Ele sabe como cuidar, Ele sabe como corrigir, Ele sabe como forjar um caráter. Eu falo que eu aprendi muita coisa no meu deserto, porque no meu processo de restauração, o Senhor forjou muitas coisas em mim. Meu caráter estava totalmente distorcido. As minhas convicções, o meu amor pelo Senhor, eu estava assim cega. Eu achava que eu era a melhor crente. E quando eu fui olhar para a minha vida, quando eu perdi, quando eu vi tudo aquilo que eu estava semeando, que eu fui ver realmente quem eu era. Então, igreja, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa buscar o Senhor, igreja, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Ele é tudo. Ele é tudo que você precisa. Eu te digo mais, se o seu cônjuge está longe, se demorar mais um tempo, não importa, igreja, se você tiver o Senhor, Ele satisfará o seu coração, satisfará a sua alma. Ele, só nele nós somos completos. Igreja, eu falo isso por experiência própria, porque quando meu esposo voltou para casa e eu comecei a ver assim algumas coisas, às vezes eu pensava em desistir depois de tanta luta, depois de tantas coisas. Por quê? Porque a gente cria uma expectativa de que o cônjuge, a gente ficou tanto tempo, sofreu tanto pelo cônjuge, que o cônjuge vai ser assim, o suficiente. Agora ele voltou, nossa, eu vou ser feliz. Mas a nossa felicidade não vem do cônjuge, a nossa felicidade vem do Senhor. Então, igreja, vocês vão entender isso quando vocês receberem o casamento de vocês restaurado, Quando o Senhor abençoar a vida de vocês, vocês vão entender, vocês vão falar, nossa, bem que a Pamela falou, que o Senhor é Ele quem nos satisfaz, é Ele quem nos preenche, é Ele que é aquela chavinha central que você busca em tantos lugares, no cônjuge, nas pessoas, na bebida, na droga, em tantas coisas, caminhos que que o ser humano, seres humanos buscam, E eles encontram nada. Assim, é algo momentâneo, é uma coisa ilusória, que até dá uma válvula de escape ali naquele momento, mas depois, a hora que passa o efeito e tudo, o vazio ainda está lá. Por quê? Porque essa chave se chama Jesus.
E não adianta, igreja, a gente procurar em nenhum outro lugar que não seja nele. Somente Ele pode nos restaurar, somente Ele pode nos amar e nos fazer sentirmos amados por Ele de forma completa. Então, por isso que eu digo para vocês, igreja, adore ao Senhor. Olha, tá sofrendo, adore mais. Tá difícil, adore mais. Comece a clamar ao Senhor, porque o que o inimigo quer é ver você prostrado. O que o inimigo quer falar para Deus, tá vendo? Olha lá, eu toquei na vida dela lá, ó. Toquei na vida dele, olha lá, ó. Já não quer saber mais do Senhor, não. Olha lá, ó. Quanto tinha tudo, olha lá, ó. Agora que não tem, não quer saber. Sabe, igreja, amar o Senhor na alegria e na tristeza, na saúde, na doença. A gente faz esses votos com o nosso cônjuge. E a gente confia no nosso cônjuge, achando que eles vão aturar e vão manter a palavra deles até o fim. E muitas das vezes nos deparamos com essa situação, com uma separação, com um divórcio, com uma traição, com um abandono. Mas, igreja, o Senhor quer ter esse mesmo nível e até mais de relacionamento conosco, de nós estarmos juntos dele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos venha nos unir completamente com o nosso Senhor, né? Até que nós venhamos encontrar o nosso Senhor ali no momento em que nós formos salvos. Então, igreja, isso é muito importante, você entender que Ele é tudo e que, independente de qualquer coisa, Ele é Deus, Ele é soberano, ele merece ser adorado, Ele é digno de ser adorado. Não há ninguém que seja digno de ser adorado, a não ser o Senhor, nosso Deus, a não ser Jesus, né? Então, igreja, o Pai está esperando por você. O Pai quer que você o adore em espírito e em verdade. Muitos, sabe, ficam, nossa, o que eu faço? Ai, tem que lutar. Igreja, eu já vi passagens na Bíblia onde a adoração foi capaz de destruir exércitos. Onde um povo acuado, com medo, começou a adorar o Senhor. E o Senhor destruiu aqueles em que se levantavam contra eles, né? E eles foram libertos sem nem ao menos levantar uma espada. Se vocês lerem a história de Josafá, vocês vão ficar impressionados. E a gente precisa, como eu falo, a gente precisa ler a palavra de Deus e trazer isso para nós. Se o Senhor fez isso com Josafá, por que o Senhor não vai fazer conosco? O Senhor não tem distinção de filhos. O Senhor ama a todos igualmente, de forma incompreensível, ao ponto de dar o filho dele por nós. Eu não daria meu filho, minha filha, minhas filhas, né? Nenhuma delas, né? Eu não tenho filha, menina, tudo meninas, né? Não daria por nenhuma pessoa. Mas o Senhor deu por alguém que nem sequer sabia que ele existia, por alguém que não estava nem aí e ficou anos sem estar nem preocupado com a vontade do Senhor, sem estar preocupado se alguém fez algo por si. Então, igreja, Ele é digno de ser adorado. Essa é uma chave tremenda, adoração. Tá chorando, adore. Tá sofrendo, adore. Tá difícil, adora. Adore, igreja. Adore, igreja. Ouve o que o Espírito Santo está falando a vocês. Adore, adore. Tá ficando mais difícil. Começou a se posicionar, tá ficando mais difícil. Adore, igreja. Adore, agradeça, profetiza. Igreja, são armas poderosíssimas. Agora, Deus não resiste a alguém que o adora nos momentos mais difíceis. O coração dele não aguenta. Então, adore, igreja, adora. Amém? Igreja, não esqueça de compartilhar essa mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like. E se você quiser testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida, envie para nós o seu testemunho, o desafio da restauração,
gmail.com. Ou se você precisa de aconselhamentos, também pode enviar no e-mail. Amém? Às vezes eu demoro alguns dias para responder a igreja, mas eu vou conseguir responder a todos aí. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima. Compartilhe, amém?